E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, estamos aqui em mais um podcast aqui no TubaCast. Hoje com a presença de uma pessoa perigosa, um negacionista histórico, Leandro Narlock. Quem disse isso sobre ele? O nosso querido sociólogo Felipe Neto. Leandro, jornalista, muito obrigado por estar aqui com a gente. Engenheiro Léo está aqui do lado. Por quê? Porque temos uma pessoa muito inteligente, um negacionista histórico, e eu trouxe aqui os universitários. Aliás, eu fui mais além do que o Silvio Santos. O Silvio Santos levava os universitários. Eu trouxe o professor dos universitários. E hoje a gente tem duas duplas aqui, que o pessoal brinca com a gente, que a gente faz live direto, que é a dupla João Paulo e Daniel. Hoje a gente tem o João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo. É isso aí. Eu tô preocupado que nessas duas duplas é o Leonardo que sobrevive. Nas duas duplas eu sobrevivo. Então tô tranquilo hoje. Boa. Por que você é um negacionista histórico, segundo o nosso querido sociólogo? Pois é, cara. Agora o Felipe Neto veio com essa história. Eu pergunto pra todo mundo assim, o que eu nego, né? Eu escrevi lá o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Falo, e aí, o que eu nego? Eu nego a escravidão? Eu nego que a escravidão foi um absurdo? O que afinal eu nego? Não tem nada disso. Essa palavra, e agora vai ficar pior, né? Porque agora eu escrevi aqui o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, né? Que eu trouxe pra vocês. Eita, aí você arrumou. Mais um pra eu ler agora... aqui. Eu li o da história. O Guia... Isso faz 15 anos, né? Eu nem ia escrever mais Guias Politicamente Corretos. Mostrar pro pessoal aqui, ó. Gente, tá na tela aí? Tá na tela aqui. Guia Politicamente Correto do Meio Ambiente. Esse é muito bom, hein? Leandro Narlock, autor com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. E tem até aqui aqui entre aspas, Leandro Narlock é um sujeito perigoso. Ele é perigoso. Um negacionista histórico. Felipe Neto. Perigoso. YouTuber e imitador de foco. Tem uma frase que eu já falei que fala o seguinte, né? Que você ser repreendido pelo sábio é ruim, mas ser aplaudido pelos tolos é muito pior. É muito pior. Então eu falo, no dia que eu for elogiado pelo Felipe Neto, eu me preocupo. Eu falo, alguma coisa eu tô fazendo errado. Ser criticado pelo Felipe Neto é troféu. Você tá no caminho certo. E essa outra crítica ao livro dele aqui, os guias politicamente incorretos do jornalista alimentaram a mentira e as teses negacionistas dos fascistoides que hoje atormentam a democracia. The Intercept Brasil. Exato, não, o legal é quem tá falando mal, cara. Isso aqui pra mim, eu faria um quadro. Se esse pessoal estiver falando mal de mim, porque é o Carta Capital, que eu nunca vi falar uma verdade. Eu nunca vi, né? Pode ser que fale, mas eu nunca vi falar uma verdade. The Intercept Brasil. Não, isso aqui você tem que emoldurar. Tem que botar na contracapa do livro, né? Isso aqui é maravilhoso. Eu acho que a primeira pergunta, não tem como não ser essa, por que você resolveu resolveu escrever esse livro? Que, como eu tava olhando aqui, é de um trabalho de pesquisa monstro, entendeu? Eu sou escritor também, mas no meu caso é história. Eu penso e escrevo como se eu estivesse assistindo um filme. Mas no seu caso... eróticos. Né? Mas no seu caso aqui, ó... relva macia. Aqui é pesquisa, que você tem que... Não é só pôr o coração, você tem que pôr a razão aqui nesses papéis. Total. Aqui. Cara, Negão, o que eu gosto de fazer é cutucar vespeiro. Sabe? Então tem assim, ideia pronta, né? O pessoal geralmente transforma algumas ideias em tabu, né? Nossa, você não toque na minha ideia, ela é sagrada. É ali que eu gosto de cutucar. Então, história do Brasil tava cheio disso, né? Os personagens, o pessoal monta a sua posição política, a sua orientação política de acordo com a tua visão da história, né? Então, se eu cutuco a tua visão da história, você fica todo eriçado, né? A mesma coisa eu percebi com o meio ambiente. Então, o ano passado, na verdade, eu estava escrevendo um livro bem diferente, tipo o Sapiens, sabe, do Harari, sobre grandes teorias da ciência e tal. E daí, o ano passado, eu pensei, puta, quer saber, né? Tava difícil escrever aquele livro. Eu pensei, vai ter copy, né, cara? Vai estar o Lula lá, todo aquele narcisismo climático e tal, e a Janja, e todos os ambientalistas falando. Eu falei, quer saber? Que vão até lá de jato. Né, 90 mil pessoas. Vou escrever o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. E, cara, daí eu percebi que é o que eu gosto de fazer, velho. Eu gosto de discutir ideia. O pessoal acha A, eu falo, não, é B. Às vezes é A, eu fico puto. Fico puto quando eles estão certos, entendeu? Não posso falar, né? Nesse caso, por exemplo, eu tentei falar mal da reciclagem. Falei, foda-se, dane-se a reciclagem. Não, vou tentar achar todos os argumentos contra a reciclagem. Até falo no livro, droga.
a reciclagem é legal. Eu tava esperando o argumento, porque é uma área que eu dei aula. Eu tava vendo aqui o seu livro, dando uma olhada nele, e tem umas coisas que eu acho maravilhosas, que é quando você passa... São dados incomuns, informações que são fatos, mas são incomuns, que não se fala sobre eles. Então tem um gráfico aqui pro pessoal ver, que está aparecendo aí na tela, que eu achei bem legal, que esse gráfico mostra a produtividade a produção de babaçu. E mostra que quanto mais o Fundo Amazônico investe, mais a produção de babaçu cai. E é uma coisa curiosa, porque eu tava discutindo uma vez... É legal que esse pessoal até ele é bom de discussão, mas eles não são bons de verdade, né? Que é o pessoal... Eles só se especializaram em discussão, mas verdade mesmo eles não têm, que é aquele pessoal trabalhista, pessoal de esquerda trabalhista. E aí eles vêm com o argumento e falam assim, vocês falam de dívida, a gente tem que diminuir o quanto o Estado gasta e tal, mas não, a China tá aumentando a dívida e aumentando a produtividade. Sim, mas aqui quando a gente aumenta a dívida, a nossa produtividade cai. Então tem que entender o mecanismo lá e o mecanismo aqui, porque que são diferentes. Eu gosto desses fatos assim que são incomuns, né? Não, cara, eu achei legal esse. Esse aí eu fiquei muito surpreso assim quando eu descobri. Se der, bota na tela aí e vê se o pessoal consegue ver. Vamos ver se o pessoal... Dá pra ver aqui, ô Luca? Colocar aqui a próxima... Esse gráfico é a produção... Baixa aqui. A produção de babaçu no Brasil, né? Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia para que serve o babaçu. A minha mulher disse que eu deveria saber, porque até falo isso no livro, né? Porque a gente aprende isso na escola, lá nas aulas sobre floresta e tal, mas acho que nessa hora eu tava trocando figurinha da Copa de 90, entendeu? Alguma coisa assim. Mas daí qual é? O Fundo Amazônia, que é feito com dinheiro do Brasil, BNDES, dinheiro de fora, todos os contribuintes lá europeus, Alemanha e tal, bota muito dinheiro no, como eles chamam, fortalecer as cadeias de valor do babaçu. Cara, e eu boto aí a quantidade de dinheiro. O intelectual brasileiro, ele tem um fetiche com a bioeconomia na Amazônia. Né? Aquela coisa que a pessoa vai ter muito dinheiro, ela vai acordar, vai andar 10 quilômetros no mato com água no joelho, catando um pouquinho as coisas. Para vender, vai ter que pegar a estrada, 400 quilômetros de estrada de terra, e vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas como o trabalho é pouco produtivo, não dá certo. Claro. Há 40 anos não dá certo. E daí eu mostro ali, ó, o Fundo Amazônia, daqui a pouco, daqui uns 5, 6 anos, se continuar nesse nível, o mercado de ONGs de apoio ao babaçu, ele vai ultrapassar o mercado de babaçu, entendeu? Melhor investir em ONG. E daí eu pensei assim, porra, será que o pessoal, as quebradeiras de coco de babaçu, elas não estão ganhando tanto dinheiro das ONGs que elas simplesmente pararam de coletar babaçu? E eu achei um estudo científico que o cara fala exatamente isso, velho. Até bota no livro. Que você tem tanto apoio. Pra que você vai colher o babaçu se você tá ganhando dinheiro por fora? Exatamente. E tem muita concorrência com outros óleos e tal, entendeu? E daí... Mas, cara, a Marina Silva, por exemplo, toda hora, quando perguntam pra ela, tá, mas e a riqueza do povo da Amazônia, né? As pessoas estão miseráveis, criminalidade aumentando, tá um caos na Amazônia. Ela, não, bioeconomia. Mas, cara, não dá certo. Assim, tudo bem, o açaí está dando certo, mas em área plantada. Sim. Castanha está em declínio desde os anos 70. A Bolívia exporta mais... A Brasil Nuts, né, que chama em inglês, é from Bolívia, entendeu? Na Inglaterra, nos outros países. A Bolívia exporta mais castanha do Pará do que o Brasil. Então, e o que me incomoda é que todo mundo gosta da bioeconomia, menos o morador da Amazônia que quer operar uma colheitadeira, entendeu? O termo riqueza é maravilhoso, porque o pessoal não entende a diferença entre potencial e riqueza. Porque não tem riqueza nenhuma ali praticamente. Você tem o potencial. Se eu não explorar aquilo, se eu não conseguir fazer uma cadeia de agregação de valor, você não tem riqueza nenhuma. E é o que a gente não tá conseguindo fazer. Perfeito. E assim, ó, o pessoal fala, né? Cara, assim, ó, eu fiz uma lista de artigos de jornal dos anos de 2005, 2010, 2020, iguaizinhos, com as mesmas palavras. Parece assim um chat GPT. Que você fala, não, fortalecer as cadeias de valor, porque a floresta vale mais em pé, porque é uma riqueza inexplorada. Eles falam, não, é uma riqueza inexplorada. Mas é bem como você falou, velho. Se eu não explorar, tem que explorar para ter riqueza. Se eu demorar um ano inteiro para achar uma pepita de ouro, a coisa mais valiosa que tem, que vale, sei lá, 10 mil reais, eu vou ser pobre. Sim. Já se eu fizer uma coisa muito produtiva, montar um negócio muito produtivo, de água, que é uma coisa banal, eu vou ser rico, entendeu? Eu vou enriquecer. Então, a riqueza não está em coisas, está no processo, né? Você não acha que está um pouco ligado a esse ativismo da moda? Porque sempre teve na moda a coisa do ativismo, do meio ambiente, e Cacique Raoni, Sting,
sempre teve isso, mas parece que agora tá mais na moda ainda e parece que pra você ser aceito, você tem que demonizar agrotóxico, você tem que... tá entendendo aonde eu quero... Uhum. Não, total, velho. Eu tenho um capítulo do livro que é sobre a COP, né, Nego? Uhum. Que A COP agora, 30 ou... Todas, tá. todas. Como ela surgiu, né? E daí... tem um cara que eu gosto muito, um americano, que ele fala de concurso de lealdade. Que é assim, ó, imagina um debate em que quem ganha o debate não é quem fala o melhor argumento ou fala a verdade, né? Uhum. É a pessoa que parece mais leal a um valor abstrato, assim, né? Então, eu sou mais defensor da sustentabilidade que você, eu sou mais defensor da igualdade, e você não é tanto, né? Por exemplo, né, a questão de salários, homens e mulheres, né? Se você vier com um argumento assim, olha, talvez um dos motivos das mulheres ganharem menos, na verdade, na mesma profissão, no mesmo cargo, a diferença é bem pequena, né? Não é aqueles 25% que as pessoas falam, é 5, 7 e tal. É porque as mulheres têm mais medo de pedir aumento. Isso é uma coisa que se discute, mas eu não sei, o ponto agora não é dizer se está certo ou errado isso. Mas só de você colocar esse argumento, mostra você como um infiel. Você não acredita na causa de verdade, vamos te cancelar. Porque o certo é você falar que era 25. E na COP é muito isso, cara. E os ambientalistas são muito assim, né? Talvez por isso eles ligam tanto para a intenção e não para o resultado, né? Uhum. O cara pode ter ali a grande intenção, as pesquisas dele não dão em nada, as sugestões dele são tudo errado, tudo fiasco, mas se o cara se mostra fiel e abraça a árvore, daí ele é dos nossos. O que você tá falando tá me lembrando do biólogo Henrique. É Henrique, não é o nome dele? Sim. O que tem parecendo o Kratos. Kratos, Isso. Por quê? Porque ele não faz muito tempo ele tava numa discussão sobre os elefantes e santuário. Tem o elefante, se não me engano, é Sandro, que mora lá em Sorocaba. E aí ele fala que os santuários é uma merda. Mas, tipo assim, quem tá defendendo os santuários? A galera ambientalista e meio ambiente, e o elefante. Eles não são nem isso? Aí tá. Você pega um cara que estuda, igual o biólogo Henrique. O cara tem formação, tem um Diaba 4, tem pós-graduação, caramba 4. E contra pessoas que elas gostam do meio ambiente. Isso. Então, como elas gostam do meio ambiente, eu tenho que ouvir elas. E elas entram pro debate público. Pra mim, o maior exemplo do planeta hoje é a Greta. Porque, tipo assim, o que você é, garota? Além de uma pessoa que não sabe se comunicar. Entendeu? Tipo. A própria Luísa Mel, o que ela sabe de meio ambiente, de animais? Ela não sabe porra nenhuma, não estudou nada sobre isso. E você põe essa pessoa pra Mas eu trocar amo com o cara que meio ambiente. estudou a vida toda. Então eu posso falar. Entendeu? Mas nisso que a gente tava falando, né, de a intenção e o resultado e tal, acho que a coisa mais grave que eu falo no livro, assim, é sobre caça, né? Uhum. Na África, qual o problema de um elefante, né? Você tá um elefante na África selvagem. Se você é um agricultor na África, é um puta saco o elefante, Sim. cara. Porra. Porque, porra, de repente você tá lá com a tua plantação, você vai colher, passa manada, destrói tudo. Destrói construções, inclusive. E como você não pode abater o animal, você nem cuida e também não faz nada. Ele fica lá, se ele morrer, ótimo, né? E daí, em alguns países, você teve um sistema, começou a se fazer um sistema até baseado lá na Elinor Ostrom, a primeira mulher que ganhou o Nobel de Economia e tal, né, a ideia das tragédias comuns e tudo, falando assim, olha, vamos vender direitos de caça. Então, o esquisitão, o doido lá que quiser caçar, ele paga $100 mil para a comunidade, o dinheiro vai para a comunidade para caçar o elefante. Meu irmão, o cara adora elefante. Porra, de repente, o camponês lá fala, adoro elefante, vou cuidar dos elefantes. E daí, olha só que legal, né? No lugar onde a caça é permitida de elefantes e de rinocerontes, a população desses animais está subindo. E onde a caça é proibida, você pensa, não, aí está protegido. Porque existe um cuidado. Sim. Porque você está pensando em incentivos, né, velho? Então, mas o ambientalista jamais, né? Muitos deles ainda resistem para não, de caça jamais. Jornal Nacional, imagina se você bota lá, não, vamos. O William Bonner fala, querem caçar os animais, os elefantes, entendeu? Sim. Querem acabar com os animais. Eu acho que a gente tem um problema semântico no Brasil. Eu gosto de dar o exemplo de pintura. Né? Aqui você vai comprar as tintas, por exemplo, para pintar sua residência. É uma bosta. Você compra a tinta, um ano tá descascando. Você vai fora do Brasil, você tem umas tintas impermeáveis e tal, assim, absurda. E aqui a gente fala sobre tinta, sobre pintura. Quando eu falo pintura, até parece uma coisa artística, né? Pintura é o quê? É para ficar bonito.
Quando eu vou nos Estados Unidos, a gente fala muito sobre coach, é cobertura, é proteção. Ela tem uma outra função. Então, quando aqui eu falo explorar é algo ruim. Eu tô explorando. Só que quando eu, por exemplo, nos Estados Unidos exploro, por exemplo, um basquete, eu crio um mercado gigantesco e eu crio valor pro mundo todo, aliás. Quantas pessoas hoje no mundo vivem de basquete? Quantos países a NBA abrange, por exemplo? Você acha que a gente não tem um problema semântico, inclusive ao usar a palavra explorar? Porque se eu não explorar, eu não cuido. A gente tem que explorar as coisas. Só que explorar no sentido de transformar aquilo no negócio. E como eu transformo... Eu gosto de também usar o exemplo da vaca, né? Você tem mais vaca hoje do que gente no mundo. Se a gente não comesse carne, ia ter vaca no mundo? É assim, não, igual você perguntar pra alguém assim, você já viu um búfalo? Você já viu, mesmo. Tipo, você já viu um búfalo? Todo mundo já viu uma vaca, mas um búfalo. Acho que sim, mas tem muitos outros problemas antes. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Esse da COP, por exemplo, você falou da COP, você que estudou, uma coisa que eu achei estranha, porque eu já falei isso em outro podcast, e eu até peguei aqui a lista de novo, você vê as COPs anteriores. Aí você tem uma COP aqui que aconteceu em Dubai, no Emirados Árabes. Outra em Glasgow, no Reino... Pô, tem até um conhecido que nasceu em Glasgow. Outra foi em Madrid, na Espanha, outra em Paris, na França, Lima, no Peru, Doha, no Catar. Aí aqui os caras fazem em Belém, no Pará, meu. Já não tá errado isso aqui? Parece, né, velho? Né? E se você pegar a lista dos outros locais que aconteceram, era pra ser, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Você não gostou do show da Gabi Amarantos, daí da Mariah Carey? Não, cara, mas aí, acho que o problema nem é tanto Belém. O problema... É um problema, hein? É um problema do caramba. É um lugar que você tá mais que metade da população vivendo em favela, vivendo, né, sem esgoto. É um puta problema pra mim, sei lá. Não, e isso é uma coisa, cara, que pouca gente fala. O maior problema ambiental do Brasil, pra mim, é saneamento básico. Não é aquecimento global, não é floresta. Cara, você pega Rio Branco no Acre, Macapá, quase todo o esgoto de Macapá cai no Rio Amazonas. Sabe? Belém também, uma boa parte. Só que isso não sai na foto de satélite, né? Sim. De desmatamento e tal. E ninguém fala sobre isso, cara. É um assunto que a gente meio que se acostuma com ele, assim, né? Mas sobre a COP, né, velho? E daí, como eu tava falando, a COP é muito essa coisa de mostrar virtude, né? De você aderir à lealdade, aos valores e tal. Ou seja, a COP não é o lugar para se falar a verdade. Eu lembrei que eu ia falar da COP, era outra coisa, mas tudo bem. A COP não é um lugar para falar a verdade. Então, por exemplo, o Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, numa COP de anos atrás, a de Glasgow, se não me engano, ele falou lá, 2021, né, eu acho. Ele falou, nós estamos comprometidos com as futuras 2021. Gerações. E um discurso bonitão. E as energias renováveis, vamos ampliar as energias renováveis e tal. Beleza, passou um tempo, ele voltou para a Índia, abriu o mercado de carvão mineral, que era meio que um monopólio público na Índia, bombou o carvão mineral na Índia, entendeu? Chegou a 1 bilhão de toneladas de produção. A Índia já produz mais carvão mineral do que os Estados Unidos e toda a Europa juntos. Nossa. E daí, a equipe de comunicação do primeiro-ministro da Índia fez um card no Instagram assim, chegamos a 1 bilhão de toneladas de carvão. 1 bilhão de quilo, né? E daí, ou seja, cara, ele faz... Esse cara entendeu... quase a produção de ferro, que é de longe, que é 94% de todos os metais que se traz no mundo. Caraca. É um absurdo, cara, 1 trilhão de quilos. Esse cara entendeu que a malandragem não é você fazer, é você dizer que você vai fazer. Isso, ele entendeu como a COP funciona. Erra aqui no Brasil, né? A gente fala a verdade. Ele entendeu como a COP funciona, né? Na COP você fala o que o pessoal quer ouvir, entendeu? Lógico. E daí em casa, eu não acho que ele está fazendo errado. Né? A Índia precisa de energia barata, abundante, versátil, como o carvão. Né? Muitos ambientalistas falam isso. Não, antes a pessoa precisa enriquecer e tal. Mas, é contraditório, né? Mas você falou que um dos problemas do Brasil, um dos piores, é de saneamento básico, mas aí a gente tem que dar também os parabéns pro Brasil, né? Nessa questão de esgoto e tal. Dar os parabéns, inclusive, pro prefeito João Campos lá de Fortaleza, que agora tá tendo festa no esgoto. Recife. Eles estão explorando o esgoto lá, você viu? Não, Fortaleza, Recife. Foi João Campos. Recife? Acho que é Recife. É Recife, né? Fortaleza é Ceará. Fortaleza... Recife, verdade. João Campos é Recife. Tem até os caras fazem festa no esgoto com as meninas segurando o rato na mão. Caraca, você não viu? Você viu isso? Não viu? Os caras fazem a festa no esgoto. Pra você ver pra onde tá indo o seu país. Segurando o rato na mão.
Caraca. É explorar. E não é protesto. Não basta ter não um... é, Eu e não é nem acredito que um... você não viu esse vídeo. Não é ironia, não é E ironia. não é nem uma ironia, é um uma protesto. festa de verdade. É. Caraca. A ideia dos caras foi essa. Eu queria saber mais sobre o que você falou da reciclagem, porque a reciclagem, para mim, ela é um ponto pessoal, porque eu trabalhei muitos anos com sucata, e eu sempre falei pro pessoal do meu canal que uma das formas de eu conseguir mais reciclagem era fazer a pessoa pensar que ela estava salvando o planeta. Sim. Só que eu falava assim, mano, não existe você salvar o planeta com a reciclagem. O que existe é o seguinte, a reciclagem só existe porque ela dá dinheiro. Sim. Eu falava muito isso. Eu falava assim, ó, eu não tô pegando papelão aqui porque eu quero impedir que o papelão chegue nas tartarugas ou qualquer outra coisa. Isso me dá dinheiro. Tanto que tem materiais que ele não reciclava. Mas estava escrito na embalagem que era material reciclável. E eu falava assim, ó, isso aqui não recicla. Pessoal, mas tá escrito. Falei, mas se não vende, dinheiro. fio, não recicla. É simples assim. Essa é uma polêmica. Não, assim, a reciclagem de metal, sucata, por exemplo, é um baita mercado. Né? Então você pega aí a ArcelorMittal, a Gerdau, cara, 70%, se não me engano, do aço que eles produzem é reciclável, é bem de reciclagem. Alumínio, o alumínio ele é abundante na natureza, né? Tem muito alumínio, mas para você separar o alumínio, para ter ele de forma pura, né? Como você sabe melhor, né, Léo? Gasta energia pra caramba. Você chegar da bauxita no alumínio é um gasto energético absurdo. Não, tanto que o alumínio só se popularizou no mundo depois que você teve muita energia, porque era uma quantidade de energia absurda, né, cara? E daí quando você recicla, você economiza toda essa parte. Ainda tem que aquecer forno e tal, mas aí 95% de economia de energia. Dá nem pra comparar. Tanto que a gente chegou aqui no Brasil a 99,5% de reciclagem de alumínio. E justamente, o Brasil é o país que mais recicla, justamente também por ser um país pobre. Porque vale a pena para as pessoas coletarem latinha, essas coisas. Esse é o meu ponto, exatamente. Que daí você chega... Não, daí você vai passando, ela deixa de ser tão atrativa, né? Como você falou, tão atraente. PET, né? Esse PET aqui, né, que é transparente, ele recicla muito bem. Tem, por exemplo, aquela roupa da North Face, assim, fleece, né? Esses fleece que tem na Decathlon ali, já estou fazendo propaganda. É reciclável, parece que falta garrafa para reciclar. Mas aí, uma coisa engraçada é que é a seguinte, cara, se for uma garrafa vermelha, tem umas garrafinhas de água vermelha. Não Azul. Já ferra. Por causa que elas têm... O que eu lembro na época que o pessoal falava é que elas tinham um pigmento na hora de fazer, e aquele pigmento não ajudava... Não, ele reciclar de novo. ele é um contaminante absurdo, né? Ele mancha tudo. Que deixa a garrafa bonita, mas em compensação já era a garrafa. É isso. Só daí eu fui, né, em cooperativas aqui em São Paulo, tudo, e daí o cara fala, ó, daí eu tenho que deixar um mês aqui as garrafas só dessa cor. Sim. Mas daí junta bicho e tal, o cara fala, quer saber, bota no É o problema da caixa de leite. A caixa de leite sofre esse mesmo problema, entendeu? Porque só uma empresa recicla, que é a Tetra Pak. Hoje eu não sei hoje em dia se tem outras, mas eu lembro que na minha época era só a Tetra Pak e você tinha que ter uma carga muito grande. Então, os lugares onde eu carregava, eu falava, ó, caixa de leite é lixo. Mas daí isso que você falou, que tem lá no plástico tem o selinho, né? Isso é uma polêmica, muitos ambientalistas acusam, para dar uma teoria meio conspiratória, assim, não sei quem tá certo, na verdade, as empresas de plástico de mentir que é reciclável. Sim. Né? Na verdade, daí as empresas de plástico falam, não, a gente só está indicando que plástico é esse. Sim. Né? Que você tem lá... Polipropileno, PET, PP, PS. E daí isso às vezes induz, eles mesmos reconhecem, isso induz a achar que é reciclável, mas porque não é. a malandragem é escrever assim, ó, recicle esse plástico ou qualquer coisa do tipo, aí você tem a impressão do quê? Esse daqui é um plástico reciclável. Mas é até uma coisa que você falou de fazer camisas, né, com o PET, polietileno teretalato, porque assim, eu dava aula e falava isso, gente, você pegar um PET e fazer uma camisa, ou fazer uma árvore de Natal ou uma cadeira, isso não é reciclagem, é reuso. Reciclagem é pôr de novo no ciclo, é você conseguir fazer a mesma coisa com ele, entendeu? Então isso nem é reciclagem, é reuso. Reciclagem é outra. O metal tem uma grande vantagem em relação aos polímeros, que o metal você recupera 100% das propriedades dele, mesmo que você reciclar 1 bilhão de vezes. Isso. Aliás, no caso do aço, eu falo que o aço é a prostituta dos metais, porque ele se liga com qualquer coisa, o ferro, toda vez que você recicla o ferro, ele fica melhor. Porque você sabe disso, você vai vender lá o ferro, sempre tem um cabo de cobre, um pedaço de alumínio, uma peça cromada, e todos esses elementos melhoram as propriedades dele. Que legal. Então o ferro, cada vez que você recicla, ele tá melhor. As propriedades estão melhor. O plástico, qualquer cada vez que você recicla, ele perde propriedades. Ele tá pior. E o papel também, né? O papel também. Porque o plástico reciclável, ele era comprado, mas ele valia menos.
Não, Ele então, tinha isso. e daí assim, ó, a sociedade precisa decidir. Chega uma hora que ou você tem pessoas que ganham muito pouco, né, que assim ser muito miseráveis para aceitar, ficar separando e tal, ou então alguém tem que pagar por isso. Ou vai ser elas, né, com muito trabalho e pouco dinheiro, ou digamos, sei lá, uma empresa vai botar dinheiro dela ali. Mas esse dinheiro sai da sociedade, entendeu? Podia estar botando para descobrir a cura do câncer, né? O cobertor é curto, de uma hora vai sair. Exato. Então, daí nesses pontos também assim, e daí tem aquele livro tem um livro chamado Não é o Fim do Mundo, da pesquisadora-chefe daquele site super conceituado Our World in Data, né, que tem todas as estatísticas mundiais e tal, pesquisadora de Oxford e tal. E nesse livro ela fala assim, olha, muitas vezes eu me sinto lá, tô jogando a coisinha fora lá no lixo, que não vai para reciclagem, né, embalagem de pizza toda gordurada. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Vai por aterro sanitário, não vai reciclar. E ela fala, cara, não precisa ter tanta culpa. O aterro sanitário não é o fim do mundo, assim, entendeu? Ele é uma solução razoável, assim, se ele for bem feitinho e tal, não tá tranquilo, sabe? Até em São Paulo tem uma polêmica sobre isso, né? Sim. Na leste, né? Você tava falando. É isso, ó. Em Curitiba e em São Paulo tá uma polêmica para se construir novos aterros, né? Então em São Paulo tem o pessoal falando aí, não, 60 mil árvores terão que ser derrubadas. Porque o aterro é um terreno bem grande. Lembrando, árvore a gente planta de novo, tá? E é bom, se você corta a árvore e se você planta uma nova, essa para crescer, ela tem que tirar carbono da atmosfera para crescer. Ela tá fixando o carbono no solo. É ótimo isso. E a árvore adulta, ela já não absorve tanto. Lógico, ela já cresceu, já ganhou biomassa. Então é ótimo. Se você obrigar, falar assim, cara, vamos fazer um aterro, ele vai tirar 70 mil árvores, mas ele é obrigado a plantar 80. Você tá numa puta vantagem. Mas, Narlock, você quer desmatar para construir aterro? Só pode desmatar para fazer alguma coisa de copo e tal, aí você pode desmatar. Não, assim, claro que no mundo perfeito seria bom a gente não emitir nenhum lixo, a gente não produzir nenhum lixo e não ter que derrubar as árvores, sim. Mas, cara, a gente produz lixo, tem que dar um jeito. Os lixões de São Paulo, os aterros estão acabando a capacidade, tem que ter algum lugar. E o mais legal é que um aterro sanitário bem feito, que capta metano, que pode ser usado como biogás em ônibus da cidade, tudo, depois você pode fazer um parque em cima. Então, na Raposo Tavares, tem o Parque Raposo Tavares, aqui em São Paulo. E ele é um parque ótimo, tem lá, o pessoal joga futebol, ele é um aterro, né? Ele é em cima de toneladas de lixo. Nova York é a mesma coisa, lá, o lugar onde até se levaram os escombros das Torres Gêmeas, está virando um santuário ecológico. Então, não precisamos ter esse medo, assim, né? Tem essa, como você estava falando antes, né? O ambientalista tem essa histeria, assim, meu Deus, um aterro. É sempre histérico o discurso. Assim, às vezes a visão de engenheiro é melhor, né, cara? Cara, tem um problema para resolver aqui, tem um BO, entendeu? Temos que resolver de algum jeito que não vai ser perfeito, né? E sempre tem um custo, né? Não tem jeito. Eu acho curioso, você não acha que tem muita pressão em cima do Brasil em relação a essa questão ambiental? Porque a gente tem leis ambientais aqui para as indústrias e tal que são piores do que as europeias. Você tem várias legislações que são piores que a europeia. Aí você pega o percentual de poluição. A gente tem a maior matriz energética limpa do mundo. A gente só perde para a Noruega, que a população da Noruega é menos que a metade da população de São Paulo. Tá? Lá não tem ninguém, né? Então, percentualmente, tirando a Noruega, a gente tem 15% aqui de geração de energia no Brasil é eólica, 15% é solar, hidrelétrica para dar com pau. Não tem ninguém que chega perto da gente em geração de energia limpa. Você pega o quanto... Eu lembro que eu li uma vez um livro, faz muito tempo atrás, que um americano, ele em média, ele produz 200 vezes mais lixo que um africano. Eu não tenho essa estatística em relação ao brasileiro, mas deve ser muito mais que o brasileiro. Pô, a gente produz energia limpa, a gente não é consumista porque a gente não tem nem condição em relação ao americano e ao europeu, e a gente é tratado como se a gente fosse os maiores poluidores do mundo. A indústria é achacada, então a gente não consegue ser produtiva, porque eu não posso construir uma indústria, nosso agro, para botar qualquer coisa lá fora, tem que ter 10 vezes mais floresta para ter uma vaca. Você não acha que se criou uma estrutura, e talvez até vinda de fora para dentro, de você manter o brasileiro como se ele fosse culpado de tudo? Super concordo, cara. E assim, mesma ideia de que o crime ambiental, né, que a lei ambiental é um crime que pode dar cadeia, cara, isso é raro no mundo. A ideia de que você pode ser preso, sabe, não é um crime inafiançável no Brasil.
Cara, eu para escrever o livro, eu fui pra Amazônia, né? Fiquei um tempo lá, conversei com muita gente e tal. Conversei com, sei lá, quase 20, sabe? Muitos 15, 20 lideranças indígenas que odeiam ambientalista, cara. Isso é uma coisa que não aparece na COP, não aparece no Jornal Nacional. O índio que quer, cara, ter uma paz para produzir alimento, para poder sair da miséria, e ambientalistas e ONGs não deixam, sabe? Claro. E o que eu percebi também, uma coisa que não chega no Sul, não chega no Rio, São Paulo e tal, é que tá rolando uma repressão verde, velho. Acho que talvez para mostrar serviço durante a COP e tal, em cima do governo federal, em cima de gente pobre. Sim. Então, por exemplo, você tem a reserva Chico Mendes, né? Uhum. Eu conversei com uma menina de 20 e poucos anos e ela falou assim, cara, eu ainda sonho com o barulho de helicóptero. Que um dia ela estava lá no casebre dela na Resex, né, na reserva, com a família, barulho de helicóptero, policiais, mão na cabeça, para, viemos aqui aprender o gado de vocês. Cara, os policiais ficaram nessa comunidade 14 dias, eles aprenderam, nesses 14 dias, eles foram alimentados com marmitas que vinham de helicóptero, então imagina só o dinheiro para isso, né? Uhum. Eles demoraram todo esse tempo para aprender 300 cabeças de gado. O frigorífico da região não quis aceitar porque não concordava com a operação. O gado acabou sendo furtado, parou na estrada, parou no meio da floresta. Você tem vídeos na internet que pouca gente aqui sabe, cara, da moçada chorando, falando desesperada, assim, caraca, como é que eu vou fazer? Eu vendia leite. Como que eu vou sobreviver agora? Sabe? E assim, ó, parece uma coisa meio marxista, assim, sabe? De luta de classes. Os ricos ambientalistas do Sudeste impondo seus valores sobre a gente pobre da Amazônia, entendeu? Uhum. Essa visão do Brasil, ela tá machucando, não é só latifundiário, grande produtor. O pessoal gosta de achar isso, mas é gente que quer sair da miséria, velho. Sim. A mesma coisa no Pará, na região do Castelo de Sonhos ali. Então isso tá... O meu livro, ele é bem divertido, é um livro pra cima, assim, né? Mas tem um capítulo ali sobre a Amazônia que, cara, eu não consegui evitar dele ser meio down, assim, meio pra baixo, porque eu fiquei impressionado com a tensão social que tá rolando na Amazônia. Você diria que é por isso que eu vivo reclamando, que eu falo assim, gente, a gente alimenta o planeta. É. E 3 mangas aqui em São Paulo custa R$10, o que eu acho um absurdo. Um pé de alface Onde custa tá barato 7. desse jeito aí? Você tá pagando barato. Você tá pagando barato. Entendeu? Então, tipo, você vai fazer uma feira pra uma casa que tem, mulher, marido e criança, R$100 você vai deixar por semana. Você gasta R$400 por mês. É que as feiras de São Paulo... É que você tá indo umas feiras dos jardins, velho. Ele Você vai do jardim é tudo caro. comprar fruta. Não, mas é muito louco como o preço do pastel muda. O preço do pastel em São Paulo muda. Na Zona Norte é muito mais barato que na Zona Oeste. É muito louco. Aqui no Centrão, 15 conto. Centrão. Não, mas, cara, é que também a manga tem transporte, né? Essas coisas, acho que o Energia no Brasil é muito caro. Tudo não, mas o que eu quero dizer é o movimento no seguinte, Brasil é tipo muito assim, ó, a gente fica... Tá, o refúgio acho que seria exagero. O refúgio. Não é A exagero, gente não. fica com o refúgio É. e a gente paga caro pelo refúgio. Não parece só incompetência, Leandro. Eu sinto que existe uma coisa mais forte. Cara, uma caixa de uva, você vai na Sabe? feira, você vai comprar uva de qualidade, tá? Você vai comprar uma uva de qualidade, não aquelas caixinhas lá de R$10. Uma uva de qualidade, ela custa R$40 o quilo na feira. Você É sabe isso aí. disso? Uma uva de qualidade custa R$40. É isso aí. Eu tenho parentes meus, que moram, meu pai veio da Itália e tal, tenho parentes que moram até hoje lá. Um vinho custa R$3,50. É muito louco, né? O vinho custa 3,5. Eu mostrei pro Nego, te mostrei o vídeo disso. mostrou. O vinho, como é que uma uva aqui custa R$40 o quilo e o vinho lá custa 3,50, cara, a garrafa? É impressionante, cara. Entendeu? Que tem o processo, tem a fermentação, tem a garrafa, tem um rótulo, tem a rolha. Até rolha é uma coisa difícil de ter, não é uma coisa barata. Eu sinto um pouco o Estado querendo fazer parte dessa coisa beautiful people do meio ambiente. Como assim? O Estado, assim, principalmente, por exemplo, agora a gente tá com o Lula no governo, é um governo anti-horário, é um governo de esquerda. Sim. Eu sinto uma coisa meio... eu quero fazer parte disso, então eu vou abraçar qualquer ideia que vier de fora. E muitas vezes a gente vê que essa ideia, eu senti muito isso na época do governo Bolsonaro, quando você via lá os fazendeiros na França
peitar o Macron, na Sim. maioria das vezes, em seguida, ele falava o quê? Não, porque tem que taxar os... Ele virava o Haddad francês. Tem que taxar os produtos brasileiros porque eles estão destruindo a Amazônia. Às vezes eu entro na pira do Monark, Você fala, caralho, mano. eu acho que os ricos estão zoando a gente. Né? Fala assim, ó, vamos fazer esses trouxa, sei lá, ter rodízio de veículo por causa do meio ambiente. Então ele vai comprar o carro, vai pagar o dobro do preço do carro, vai pagar o IPVA absurdo, vai pagar a gasolina cara e ainda vai ter que deixar o carro uma vez por semana em casa. E aí eu vi uma vez é até uma influenciadora famosa americana lá, se passa como artista, esqueci o nome dela, Kardashian. Ela contando que ela adorava um doce que tinha em Paris. E ela ficou com vontade, ela pegou o jatinho dela, foi até a porra de Paris, comeu o doce e voltar. Pô, porque não pediu pra alguém pegar, não. E, cara, e eu tenho que ficar deixando uma vez por semana o carro em casa, por causa do meio ambiente. Exato. Né? Aliás, aproveitando isso, entrando... Quer comentar isso? Não, queria comentar só uma coisa que você está falando da coisa do Brasil, que a China, e a Índia, estava falando da Índia antes, mas esses países, a China, por exemplo, agora, ela anunciou suas metas climáticas, o Acordo de Paris e tal. Cara, mas ela foi bem realista, assim, ela falou, olha, se o PIB subir, se tudo der certo, a gente vai diminuir 5, 6% das emissões. No Brasil, ou seja, essa é a necessidade do povo e tal. A Índia, apesar disso que eu falei do mod e tal, cara, ela chega lá só, não vou eliminar combustíveis fósseis, não vou. Ela chega na COP e fala isso. O Brasil, parece que o governo é contra a população, entendeu? Você tem necessidades, cara, tem que ter. E não, a gente vai 60, 40, 50%, a gente vai eliminar as emissões, vamos parar de desmatamento. A floresta vai ficar em pé mesmo que o povo fique de joelhos. Entendeu? Então. Mas se não tem. Pra China, reduzir 5% de emissões de CO2 é absurdamente ridículo de fácil. Porque eles queimam carvão a dar com pau. Num país onde eu tenho a matriz energética majoritariamente de hidrelétrica, eu tenho 30% vindo de solar e de eólica, da onde eu reduzo 5% de emissão? Não, eu não tenho da onde. Não, de desmatamento, né? Que é uma grande fonte do Brasil é desmatamento. Né? Sim. Tudo. Mas daí, bom. Pra Índia é fácil falar, ó, vamos dar uma segurada aqui no carbono, mas carvão a dar com pau? Hoje não tem churrasco. Lá não tem a vaca sagrada, né? Aproveitando, já fazer essa pergunta, e o aquecimento global, existe ou não existe? Não, existe, cara, existe. Isso aí o pessoal, muita gente fica puto comigo, né? Fala, pô, como assim você fala que tem aquecimento global? Cara, você tem medição de oceano, da NASA, da atmosfera terrestre, todas elas batem direitinho, assim. Então, a temperatura da Terra dos anos 40 para os anos 70, ela caiu um pouco. Sim. Dos anos 70, até se falava muito, né, dos anos 70 do esfriamento global, né? Tem capa da revista Newsweek, eu acho, que é o Global Cooling, né? Nossa, o pessoal tava... Mas a partir dos anos 70 subiu. Então isso é verdade. Tem a ver com emissões de carbono? Cara, qualquer... a molécula de dióxido de carbono, do carbono, ela vibra quando tem radiação. Então ela esquenta. Qualquer carbono que você emite vai esquentar o planeta. Então pode estar ligado? Provavelmente sim. Então isso para mim está estabelecido. O que não está estabelecido é que vamos ser extintos. Não. Cara, veja bem. Uma pessoa que nasceu, que viveu em 1920, ela tinha 50 vezes mais chances de morrer em desastres climáticos que alguém que vive hoje. As mortes causadas por desastres climáticos caíram 95%, 96% em 100 anos. Isso porque hoje a gente tem mais como se proteger. Enquanto a população cresceu. Cresceu, Não, desculpa. Em números absolutos acho que é 90%, 90%. E daí a estatística, a taxa é 96%, alguma coisa assim. Mas isso porque a gente tem como se proteger mais do que antes. Exatamente. Já vamos entrar nisso. Mas e daí o que mais? Eventos extremos estão aumentando? Coloca ali na tela, se puder, aquela tabela que tem uns azul e laranja assim. Daí muita gente fala, pô, mas quem que tá dizendo? Né? Você, jornalista, né? Falo, cara, é o IPCC que tá dizendo. Né? O IPCC, ele tem uma tabela no capítulo 12 do último grande relatório, tem essa tabela aí, ó. Então, isso é todo tipo de evento extremo, né? Nessa tabela. Você tem ali, ó. Calor e frio. Inundação. Chuva e seca, vento. Seca. Neve e gelo. Fire weather é tipo tempo propício a queimadas. E tudo que você tá vendo de azul, nessa primeira coluna, é o que aumentou. Então, a temperatura média do ar aumentou, ondas de calor aumentaram, que está em amarelo diminuiu. Né? Ondas de frio diminuíram. Tudo que está em branco nessa primeira coluna é que o IPCC não viu mudança.
Então, furacão, não viu mudança. Isso em nível global, né? Ali, ó, ciclone tropical. Tempestade com vento. Tempestade de areia. Neve, nada. E então, cara, isso é muito louco, velho. Eu até cunhei uma regra que eu falo que é a primeira regra do jornalismo ambiental. Que é assim, ó, 130% dos eventos climáticos o jornalista vai atribuir ao aquecimento global, entendeu? Ele vai dizer que é culpa nossa de alguma forma. Se esfriou aquecimento, se esquentou aquecimento, se queimou aquecimento, se não... Tem um programa, é a rádio que eu mais assisto, a Jovem Pan, gosto muito, mas eu brinco assim, o pessoal fala, a Jovem Pan é de direita. Eu falo, o Pânico é de direita. A Jovem Pan não. E tem de manhãzinha, tem uma moça lá que não sabe porra nenhuma, aliás, ela sempre fala a questão de clima e tal, não sei o quê, e sempre a culpa é do aquecimento global. Tudo que tá acontecendo, a culpa é do aquecimento global. Eu até falo no livro, assim, tem uma parte do livro que é como o ambientalista pensa, né? E daí tem um viés nosso, assim, que o pessoal chama de a falácia do mundo justo. A falácia do mundo justo é assim, ó, se você se ferrou com alguma coisa, no fim é porque a culpa era tua, entendeu? Então, por exemplo, você foi assaltado. Porra, também tava andando de Rolex por aí, velho, entendeu? A mina foi estuprada. Porra, mas tava de saia roupa curta. Sofremos uma seca. Mas é porque a gente desmatou a Amazônia. Furacão, não, é nossa culpa, porque, cara, alguns eventos talvez sejam nossa culpa, mas não todos. Foi assim, tirando essas questões científicas que você fala agora, do desmatamos, né? Mas antigamente era assim, tinha uma seca, desagradamos o deus tal. Isso, os astecas, eu falo isso no livro. Sempre tem um culpado, né? A gente gosta dessa... Não, e tem outra história que eu conto no livro também. Não é porque o mundo varia a temperatura desde sempre. A ideia de que existe um equilíbrio, né? Não, é um constante desequilíbrio, né? Sim. O clima. Mas o planeta se ajeita. Não se ajeita. Só que, não, digo assim, o desequilíbrio acontece... sim. E ele tá sempre voltando. Mas eles vendem como, tipo assim, a culpa é do Narlock que gosta de canudinho de plástico. Por aí. Falando até desse negócio, né? Porque tá aqui na capa do seu livro, você colocou aqui a tartaruga e tal. Essa coisa do canudinho de plástico. No nariz da tartaruga. Uma merda, por causa que, assim, lugares onde dá o canudo de papel ele tem uma cera, não sei se é cera, uma espécie de verniz em volta dele para ele poder aguentar o líquido. Transforma aquilo como uma coisa não reciclável, vai acabar indo pro lixo. Não, e assim... Porque é isso que as pessoas não entendem. Tipo assim, gente, eu tô falando... O Alessandro que tá falando é o Alessandro que trabalhou com sucata. Só se recicla o que vende. É simples assim. Entendeu? Então, se um papel... ele tem algum plástico em volta dele, ele tem alguma coisa que compõe, além de ser papel, ferrou. Ele não vai valer nada. E se ele não vale nada, o cara simplesmente pega e joga junto com a comida, ele joga junto. Vai pro lixo. Entendeu? Não, assim, ó, fora a sensação, né, cara, o sadismo, que é, né, o sadomasoquismo bizarro de você tem ali aquele milkshake, eu até descrevo isso no livro, tá lá um milkshake lindo, você tá pensando, meu Deus, vou me dar muito bem hoje, e de repente tem um enviado de Satanás entre você e o milkshake que é um canudinho de papel, né, cara, você fica com aquele sabor tão gostoso quanto lamber uma caixa de sapato, né? E daí você pensa, não, mas tá ajudando o meio ambiente. Não tá, velho, não tá. Não. Eu sou muito crítico no livro, a sacola de papel, ela me irrita mais a sacola de papel do que o canudinho. Sei que o pessoal odeia mais o canudinho, mas, cara, o papel, ele pesa muito mais do que canudo, do que plástico, né? O plástico, ele já é reutilizado, mesmo o plástico virgem é reutilizado porque ele é meio que um resto do petróleo, do refino do petróleo, né? Da nafta, o plástico. O papel, você tem que desmatar uma área, então já tem todo o carbono que você usou aí, que você emitiu, plantar árvores, cortar as árvores, fazer um processo químico pesado para transformar em papel, carregar esse papel para os lugares. Um caminhão de sacola plástica, para você carregar o mesmo número de sacolas de papel, você precisa de 6, 7 caminhões que emitem carbono de diesel, que queimam diesel, sabe? Da onde que as pessoas acham que uma sacola de mercado de 50 gramas de papel é mais sustentável que uma de plástico que pesa menos de 5, cara? E daí assim, quem é que está falando? Você? Cara, o governo da Dinamarca, o governo da Inglaterra, a ONU, a McKinsey, a consultoria, o Brasil tem várias análises de ciclo de vida, né? Que falaram, olha, em 9 critérios ambientais, o plástico é melhor em 8. Ele emite 8 vezes menos carbono que o papel, sabe? Então,
assim, eu não consigo entender da onde que as pessoas acham que o papel... Cara, e ainda é ruim pro paladar, entendeu, velho? E daí muita gente pensa assim, bom, mas digamos assim, você tem lá em BC, você tem um bar lá no meio do mar, lá que vai o pessoal de lancha, bêbado e tal. Daí você, pô, mas o canudinho, né? Os caras vão jogar o canudinho. Beleza, numa dessas você não dá canudinho, então, tá ligado? Você tá preocupado. Mas fizeram uns estudos no Brasil, supondo o seguinte, imagina que 20% dos canudos vão parar no mar. E eles sabem que mesmo assim, é melhor o canudinho de plástico que o de papel. O vídeo do cara tirando o canudo do nariz da tartaruga. Você viu outra tartaruga com o canudo no nariz? Até hoje eu acho que aquele fotógrafo, ele enfiou o canudo no nariz da tartaruga pra tirar a foto. Eu conversei com uma pesquisadora brasileira que mora em Portugal, maior especialista em reciclagem e tal, do mundo, assim, de plástico, e ela mandou um e-mail para esse cara. E ela falou assim, você fez uma análise técnica para saber se era canudo mesmo? E ele, não tenho certeza se era canudo. Ela me mandou um e-mail. Talvez seja um cabo, tipo um cabo elétrico. Sim, sim. Um conduitezinho. Ou seja, todas essas leis, o mundo todo fez lei. Mudando por causa de uma foto que ninguém tem certeza de nada. Não, mas assim, o lixo plástico é um problema, claro. Lógico. Isso acontece, muito animal, tudo tem que evitar. Mas o que eu digo no livro também é que tem um outro lado dessa história, né? Que antes do plástico existir, a gente tinha lente, armação de óculos e pente feito de casco de tartaruga. Sim. Né? O plástico... Salvou animais pra caramba. Muito. Os veganos não costumam simpatizar com plástico, né? Mas eles deveriam agradecer o plástico, porque o que os permitiu ter uma vida mais distante dos animais não foi o tofu, foi o polietileno, entendeu? Sim. Não foi você que reagiu a um vídeo da Bela Gil sobre a gente comer um cartão de... Eu até reagi a esse seu vídeo. Aqui. Foi no Redcast, né? Eu reagi, você viu? A gente reagiu a esse vídeo. O que ela fala no vídeo? Ela fala que a gente come um cartão de crédito por mês. Eu falei, gente... Por semana. Por semana? Eu lembro. Eu falei, gente, tenta comer um cartão de crédito por semana, vê quanto tempo você vai durar. Né? O que é o tal do microplástico? Que hoje o que se mais fala é o microplástico. O sal tem microplástico, a água tem microplástico, o peixe tem microplástico. A placenta, tudo. Não, é plástico muito pequeno, né? Menos de 0,5 milímetro, mas aí esse pessoal já tá falando que é ainda menor, né? 0,5 milímetro ainda é muito, né? Ainda é grande. E daí, assim, o plástico, isso é um problema? Assim, a gente ingere milhares de partículas por dia. Né? Então, você tem madeira, cimento, pedra. Algumas são piores que outras. Né? Amianto, por exemplo, é muito ruim. Plástico, o plástico, como ele é feito de um polímero, né? Ele é feito de muitas moléculas muito grandes, ele é muito pouco tóxico. Então você tem sangue, bolsa de sangue é plástico. Né? Para você manipular gametas num laboratório de fertilização, plástico. Né? A gente masca plástico, chicletes é um polímero. Né? A gente tem plástico em todo lugar. Mas daí os estudos sobre microplástico ainda estão começando, o pessoal achou na placenta. Mas é engraçado, eu vi um documentário sobre microplástico e daí entrevistaram lá o pesquisador italiano que achou microplástico na placenta e tal. E daí no final o cara fala assim, porque o objetivo do meu estudo é a revolução. Daí bom, ali a minha confiança nele se desfez. Já era. Em micropedaços, entendeu? Em microplásticos. Teu objetivo é verdade, meu amigo. Não é lutar contra o sistema, entendeu? Porque você não tem o que mudar. Se você chegar o seu estudo mostra, não, tá bom desse jeito, não tem o que mudar. Se o objetivo dele é revolução, acabou. Enfim, daí assim, ainda tem muita gente estudando microplástico. Por exemplo, você coloca um microplástico luminescente dentro de peixes e depois de 24 horas você conta o que aconteceu. Ainda tem, vamos sair aí nos próximos anos melhores estudos. Os que estão agora não são muito motivo para preocupação, porque o plástico é pouco tóxico, meio que você expele assim naturalmente. E que mais eu ia falar sobre isso? Enfim, mas é engraçado que não vende muito de embalagem, né? De embalagem o microplástico, ele vem mais de roupa, pneu, tinta, parede tem polímero também, né? Caralho. Então, as nossas roupas são muito de plástico, né? Meia, poliéster. Cara, o plástico foi uma invenção, assim, velho, incrível. Como ele substituiu um monte de coisa e é um dos materiais do mundo moderno. Eu peguei a virada de chave nos ferro-velhos do vidro pro plástico. Eu peguei forte isso daí, porque antigamente era comum você entrar no ferro-velho e ter 4, 5 baias de garrafas.
Da época que você tinha que Entendeu? levar o vasilhame no Entendeu? Era um negócio lucrativo até umas horas. Meu pai sustentou a gente por muito tempo com isso. E eu peguei a transição para o plástico. Hoje uma coisa que me deixa... Eu não sei se hoje já resolveram isso, mas na minha época de sucata era uma coisa que me deixava muito puto. Era aquelas comidas feitas, tipo numa marmitinha assim, sei lá, tipo lasanha pronta. Sei. E aí ela tinha um negócio que você destacava assim, aquele plástico, ele reciclava. Qual que era o problema? A bendita da cola que ficava em cima. E aí eu lembro que eu ficava... quando estourou a coisa do iFood, o pessoal parou de cozinhar em casa, houve uma mudança até no lixo reciclável. E eu ficava assim, eu falei, mano, esse povo cego não consegue perceber, porque como eu sempre carreguei condomínio de playboy, tá ligado? Que eu sempre falei que boy joga as coisas fora, pobre se livra. Então tipo, não vale a pena, tá ligado? Carregar pobre. E aí e o pessoal tinha esse discurso da reciclagem muito forte. Então, nossa, estou ajudando o negão, estou ajudando o meio ambiente, estou ajudando as tartarugas. Mas quer ver uma coisa? Só que com coisas que não ajudam. Quer ver uma coisa pro seu próximo livro? Eles chamam isso de, rapidinho, chamam de wish cycling. Que é, eu quero acreditar que isso é reciclável, entendeu? Sim. Uma coisa pro seu... Isso tá no meu plano de governo, tá? E ninguém fala sobre isso. É verdade, tá mesmo. Por exemplo, aqui no Brasil, como as coisas estão caras, se está diminuindo a quantidade de produto. Eu falo assim, o Brasil virou um país de amostra grátis. Você não tem pote de sorvete, você tem uma amostra grátis de sorvete. Em qualquer país aquilo é uma amostra grátis. E aqui é caro pra caramba. Uma coisa que mudou pra cá, tem um conceito que pouca gente entende, que é relação área-volume. O que é relação área-volume? É quanto de área eu gasto, ou seja, de material, para eu armazenar aquele volume. A quantidade de área que eu vou gastar para armazenar aquele volume depende da geometria, da forma do recipiente. Por que toda lata de óleo tinha o mesmo formato? Que era a altura praticamente 2 vezes o diâmetro. Isso. Porque se você fizer um outro formato, em vez de fazer aquele formato cilíndrico, fizer um formato de pasta, por exemplo, sabe, uma pasta que você carrega do lado, você vai gastar muito mais material para o mesmo volume. Por exemplo, azeite. Azeite, ele tem aquela latinha meio retangular, aquela latinha de Aquaplay, sabe? Formato de Aquaplay. Esse formato, você gasta muito mais material para o mesmo volume. Por que se faz para azeite e não para óleo? Porque azeite é mais caro. Então você pode se dar o luxo de fazer uma geometria diferente. Biscoitos, por exemplo. Biscoito sempre veio, a geometria cilíndrica, por natureza, a geometria de menor relação área-volume é esférica. Mas fazer embalagem esférica te causa vários problemas. Né? Você bota aqui, ela sai andando, na hora de se armazenar no caminhão, ela vai gerar muitos vazios, você não preenche bem o volume, então você não faz esférica. A cilíndrica... Qual é esse? A geometria esférica é a geometria de menor área... Qual produto? Não, pra qualquer coisa. Por isso que a bolha de sabão se forma numa bolha. Porque a natureza quer ter sempre uma baixa energia, e área é energia, então as coisas se formam na forma esférica, um planeta, uma bolha de sabão, para você ter baixa energia. A natureza sempre quer estar no estado de menor energia. Tirando a geometria esférica, uma geometria boa de baixa relação área-volume, que é a cilíndrica. Então por isso que a lata de óleo é cilíndrica, e os biscoitos que são cilíndricos, você bota numa embalagem cilíndrica. E também os silos, né, de Isso! Perfeito! Agora, você concorda que eu tenho um pacote de bolacha desse tamanho? Imagina que em vez de vender um pacote de bolacha desse tamanho, eu vou vender 2 pacotes que tem a metade do tamanho. Você concorda que como eu vou ter que cortar no meio, eu vou precisar de mais 2 tampinhas de plástico para fazer essas 2 embalagens novas? Concorda que pro mesmo volume de bolacha, eu tô gastando mais plástico? É verdade. Você percebeu agora que cookie, principalmente, ele não vem mais um em cima do outro, eles vêm deitados. Entendeu? Por quê? Porque se ele faz a embalagem cilíndrica, fica claro que vem pouco cookie. Entendeu? Você tá comprando plástico, na verdade. Então você tá gastando muito mais igual ovo de Páscoa. Eu quero fazer um ovo de Páscoa, hoje você compra mais plástico do que isso. Eu quero fazer um projeto de lei que você obrigue a usar embalagens de baixa relação área-volume. Porque aí sim você economiza plástico. Volume massa. Entendeu? Volume, isso, massa, entendeu? volume. Você quer ter, que a gente fala área-volume, né? Você quer ter a menor quantidade de área possível para armazenar aquele volume. Só que a pobreza atrapalha isso. Porque como você vai nos Estados Unidos, você compra suco de laranja, é de galão. Você compra as embalagens, são todas gigantes. Quanto maior o volume, você consegue ter menos área. Sim. Porque o volume ele aumenta ao cubo e a área ao quadrado.
Entendeu? Aí a pobreza já faz você gastar Quebra mais as pernas plástico. aqui no Brasil. Porque em vez de, como eu falei, em vez de um pacote grande de bolacha, são 2 pequenos. Aí eu cortei no meio, preciso de mais 2 tampinhas. Quando você pega a porra da bolacha e bota de lado, aí você ferrou de vez. Sim. Você entendeu? Então e é uma coisa que eu acho que eu sou a primeira pessoa que percebeu isso. Eu brinco com isso, né? E Faz sentido, cara. eu quero fazer um projeto de... Isso eu sempre brincava com meus alunos quando eu dava aula. Eu contei isso no Flow uma vez. Quando eu sempre dava aula, os alunos falavam assim... Nossa, faz sentido. Eu falo, não, eu tô dando aula de direito aqui. Eu falo, tudo que eu falar aqui tem que fazer sentido. Né? Eu fiquei pensando uma coisa que talvez eu tô lendo não vai dar certo, velho. Que daí os caras vão ter que ser obrigados a fazer um pacote bem justinho. E daí... Vai parecer menor o volume. Foda-se. Daí eles vão falar, puta, vamos meter ar nessa bolacha, alguma coisa assim, pra ela ficar grande, entendeu? Que nem o pacote de batata. Que nem o pacote de batata. Mas aí fica claro, né? A roubalheira, se o cara fizer isso aí. Mas aí também já foge da lei, porque se ele colocar área, ele vai ter que aumentar aquele volume e você tá desperdiçando área. Então eu quero que você tenha uma obrigação de embalagens de baixa relação área-volume. Pra eu gastar a menor quantidade de plástico possível. Inclusive, vai ficar mais barato as coisas. Narlock, como que você vê essa questão do clima ser tratada, às vezes, de uma forma tão várzea assim, quando você vê, por exemplo, você tem, que a gente citou agora há pouco aqui, a Greta Thunberg. É uma coisa que pra mim é muito... Cara, por que estamos ouvindo uma criança? É tipo isso. Como que você que estudou a fundo isso vê esse cenário? Então, cara, parece meio religioso, assim, né? Eu não tenho nada contra religiões que se sabem como tal, que se consideram religiões. Mas tem aí religião secular, que o pessoal chama, né? Aquelas características de religião, de seita, no meio de pessoal que se acha iluminado, que se acha racional e tal, né? Eu lembro que um tempo atrás teve uma anti-Greta Thunberg, né? Uma menina falando coisas diferentes da Greta. Cara, ela foi canceladíssima nos jornais. O Globo fez uma matéria falando, os caras descendo a lenha na menina, que era super razoável. No começo a gente falou de negacionista, né? Que o pessoal me chama de negacionista histórico e tal. Eu já estou esperando me chamarem de negacionista agora por causa de clima, apesar de eu já ter falado aqui que eu acho que o crescimento global está existindo e tal. Na verdade, o pessoal usa essa palavra negacionista como se fosse herege. Herege. Você não acredita, você não é leal à nossa crença. É maravilhoso, vou começar a falar isso agora. É isso. Herege. Mesmo, faz muito Seu sentido. herege. E daí, por exemplo, eu conversei, entrevistei aqui em São Paulo o Bjorn Lomborg, né, que é o grande cético climático, você coloca negacionista climático no Google, aparece lá a foto dele. Cara, o cara é um amor, velho, o cara é super razoável. Ele é a favor de imposto sobre carbono, entendeu? De aumentar imposto para você parar de subsidiar o carbono, a poluição, como se fala hoje. Não sei se eu sou também, mas eu vi todos os outros negacionistas. Cara, os caras entendem o problema e falam, olha, não é uma emergência, a gente não vai ser extinto. E são pessoas que realmente estudaram, não são simplesmente fui ali no 2º grau e trouxe uma menina alemã, né? Se não me engano, ela é Suíça ou da Suécia, né? Suécia, né? Sueca. Entendeu? E daí... Enfim, e daí assim, claro que tem o pessoal que fala que, né, tem uns argumentos meio que eu acho ruins, assim, porque a gente não consegue, a gente não é grande o suficiente para mudar o clima, que eu acho meio batido, assim, um argumento que eu não vou. Mas esses grandes, assim, que nem, por exemplo, quando rolou aquela polêmica na Folha de São Paulo com o Antônio Risério, que ele falou sobre racismo reverso e tal. Ali você vê que os grandes inimigos dos antirracistas não são os racistas. O Risério não é racista, ele era um herege. Ele não acreditava nas mesmas soluções que o pessoal propunha, entendeu? Então, na verdade, estavam usando o termo ali como você é um herege, né? E isso achei muito, para mim é muito engraçado. Eu queria que você explicasse, eu ouço muito esse termo por causa do Kim Paim, que é o bendito crédito de carbono. Ele cria, se não me falha a memória agora, se eu tiver... Sinal de que eu não prestei tanta atenção. Mas você ouviu o Kim Paim também? Não fala do Kim não, Kim é meu par também. Né? Aí ele fala muito sobre o crédito de carbono, ele é contra. Eu queria que você explicasse pra galera e também dissesse a sua opinião. Você é a favor? Porque você falou que um dos caras que você entrevistou, ele é a favor. E é conhecido como negacionista. Pois é. Então, vamos lá. O primeiro capítulo do livro, eu falo o seguinte, olha, o mundo... A gente vive uma época de florescimento incrível na humanidade,
né, nos últimos 150 anos, por várias razões, mas uma grande razão é combustível fóssil. Uhum. Né? Até hoje, o combustível fóssil não foi uma ameaça à humanidade, ele foi o começo do florescimento humano. Né? Então, você tinha assim, os gráficos, né, todos aqueles gráficos de exponenciais de Hawking, né, o pessoal chama que de repente ele dá um tanto de qualidade de expectativa de vida e tudo relacionado ao combustível fóssil. Por que isso acontecia? Cara, em várias vezes na história, você teve lá uma sociedade que ela começou a se desenvolver, achou uma região cheia de madeira de lei, né, de lenha, instalou um forno de fundição, uma metalurgia e tal, começou a alimentar aquele forno com a madeira, começou a se desenvolver, ter ferramentas, tal, ter máquina, de repente não tinha mais madeira, acabou. Daí ela encolheu de novo. Isso aconteceu na China medieval, aconteceu no Chipre, no Afeganistão, na região do Rio Tinto, na Espanha. O lugar foi, acabou, morreu. Porque não tinha mais como alimentar. Não tinha mais energia. Na Inglaterra isso estava acontecendo. Eu conto no livro que você tinha lá pessoal, camponeses, escrevendo para o rei, falando, será que vocês podem fechar a fornalha por um tempo? Porque a gente está ficando sem madeira para fazer barril, para fazer cadeira, não tem mais madeira. E estava acabando a madeira na Inglaterra, quando o pessoal falou, putz, já que não tem madeira, vamos usar essa coisa fedorenta que tem aí no chão, essa pedra, carvão mineral. É o famoso carvão. E a grande sacada dos combustíveis fósseis é que a madeira, quanto mais você extrai, mais cara ela fica, você tem que ir mais longe e tal, né? O carvão e depois o petróleo, quando você faz uma grande instalação para tirar, quanto maior ela for, mais barato fica. Então, enquanto a madeira subia de preço, o carvão caía, né? E isso, cara, isso permitiu, velho. Porra, por exemplo, a minha família, eu sou polonês e alemão. A gente por que as pessoas só viajaram imigrando, né, por querer, em massa, no século XIX, não antes? Porque não tinha barco a vapor. Porque a viagem demorava muito e você mal sabia se ia chegar ou não. Né? Então, cara, o mundo, os países se constituíram, muita coisa aconteceu. A Argentina virou um dos lugares mais ricos do mundo, porque de repente você tinha navio refrigerado a vapor para levar carne para a Europa, né? E isso foi incrível, velho. A gente vive num mundo hoje mais conectado, mais cosmopolita, mais rico, muito mais rico por causa do combustível fóssil. Isso significa que a gente tem que se agarrar a ele como um ursinho de pelúcia? Não, velho. Ele, de fato, ele causa efeito estufa. Né? Então, se de repente a gente tem uma energia melhor, ótimo, tá ligado? A energia solar tá ficando super barata, tá, né? Só que o governo metendo imposto, né? Ficando barato e o governo aumentando imposto em cima das placas solares. Só que a gente tem alternativas muito boas. Hoje eu cheguei a falar, agora que tá em moda as terras raras, as nossas terras raras aqui chega a ter 10, 12% de tório. Tório, eu falo que é o metal... Não, para fissão mesmo. É o metal para fissão nuclear, para os reatores que já funcionam, é o reator do futuro. É o de tório, não de urânio. Porque o de tório você não explode nem que você queira. Diferente do de Chernobyl lá, se você quiser explodir o reator, você não consegue. O de tório. E a gente não tá nem pensando em usar isso aí. Então a gente tem uma disponibilidade grande, a gente tem um potencial absurdo para energia elétrica. Só o que me incomoda... É que é o seguinte, aqui não se ataca o problema, se vende a solução. Então a gente tá com um problema de energia, não tá? Ou tá com um problema de poluição. Qual que é a solução? Carro elétrico. Carro elétrico no Brasil não é solução. Porque como que eu peço para as pessoas comprarem carro elétrico se tá todo mundo com bandeira vermelha aí pagando energia elétrica caro? Não tem energia elétrica. Eu não posso pedir para as pessoas comprarem carro elétrico. O álcool é solução no Brasil. O carro elétrico não. Só que se decide a solução... em vez de você atacar o problema. Não sei Por se enquanto, a eletricidade dele tá barata, mas daqui a pouco... A eletricidade tá cara pra caramba Não, eu sei. Tô falando em relação à gasolina. Eu vejo o pessoal do carro elétrico falar que ainda vale, mas é aquilo, oferta e demanda. Se todo mundo resolve pegar, aí é onde... Mas no carro tá, mas pra quem tá consumindo energia elétrica em casa, todo mundo tá pagando uma fortuna de compra de energia elétrica. Mas só continuando então. E daí, o crédito de carbono, né? Era isso que a gente tá falando? Isso. Então, daí assim... Bom ou ruim? Então, tem um problema aí que o pessoal chama de ação coletiva, né? Problema de ação coletiva. Por exemplo, imagina que a gente é pescador. Daí, cara, seria bom para nós todos, né? Esse é o problema ambiental clássico, assim, né? Seria bom para nós todos que a gente não pescasse com o nó entre as redes muito pequeno, que a gente ia pegar filhote, e não pescasse na desova.
Mas, puta, velho, eu tô aqui no mar sozinho. Quilômetros de vocês, tô precisando vender um peixe. Ah, quer saber? Foda-se, vou pescar na desova. Vocês não vão ver. E sou só eu, entendeu? Tá cheio de pescador aí, ninguém vai... Eu penso assim, né? A minha ação não vai acontecer nada. Mas daí você pensa igual, todo mundo age como um caroneiro, né? E, de repente, cai o cardume. Como é que você resolve isso? A gente tem que vigiar o outro, né? Essa Elinor Ostrom que eu falei, que ganhou o Nobel de Economia, uma riponga meio de direita, assim, uma mulher engraçada pra caramba. Ela falou, ó, pode ser governo fiscalizando? Ela testou isso, não deu muito certo. O que dá certo é um ficar de olho no outro, né? As pessoas, a comunidade ter as suas regras. Daí o aquecimento global é a mesma coisa. O que adianta eu aqui ficar ali segurando meu carbono, porra, me ferrando se a China está cada vez mais... Cara, só a China, ela produziu mais cimento em 2020 e 2021 que os Estados Unidos em todo o século XX. Nossa. Bizarro, cara, bizarro. E daí... Só a reação de cimento, ela por si só, produz um calor do caramba. Você tá criando um aquecimento local e tal. Eles gastaram um absurdo, inclusive, de água. Na última hidrelétrica que eles fizeram, lá, aquela maior do mundo, eles gastaram um absurdo de água. Água não, eles tiveram que usar gelo pro resfriamento, que eram toneladas. Se não usasse, os caras fizeram um cálculo lá que ia levar, tipo, 100 anos pra esfriar aquele cimento. Sério? Então eles tiveram que, tipo, usar gelo. Então é um custo ambiental grande nisso aí que a China sempre esconde, né? E a gente aqui preocupado e a China não tá nem aí. Então, enfim, daí seria bom, teria que dar um jeito aí, um mercado voluntário, eu acho ótimo, velho. Os anarcocapitalistas, o pessoal que é contra o Estado. Então, no anarcocapitalismo seria regras privadas. Eu só vou negociar com quem eu quero que siga essas regras. Um mercado voluntário eu acho animal, entendeu? Tem um problema de carbono, a sociedade está com esse dilema, beleza. Mas o problema é você impor. E daí tem um livro chamado Fossil Future, de um filósofo americano, e ele fala assim, ó, cara, se os combustíveis fósseis tiraram tanta gente da miséria no último século, como é que a gente vai impedir que isso aconteça no Congo? Nos países pobres? Pô, você vai condenar essas pessoas à miséria. O Banco Mundial, acho que ele reviu essa política, mas ele estava se recusando a financiar projetos altos em carbono, né, intensos em carbono, mesmo no terceiro mundo. Cara, daí é sacanagem, entendeu? Então você impor crédito de carbono para país pobre é delicado, eu sou contra. O nosso convidado tem horário, né? E tem 2 superchats aqui. Vamos lá. Se me permite ler? Desculpa aí. Esse é um problema de trazer convidado que é muito requisitado. Porra, mas era pra ser às 6 da tarde, mas a conversa com a Amy White estava muito boa, pô. Vamos lá. A Sheila Cordeiro, obrigado, Sheila, tá sempre participando aí. Dupla Negão e Léo é o Feminegro e o Red Pill. Ai, briguento, adoro vocês. Narlock, você é necessário pra nós. Parabéns Obrigado. pelo trabalho. Léo tá de pé a marmita. Vou cobrar essa marmita aí, hein? Ela cozinha, né? Tal, eu quero experimentar a comida dela. Tem só mais um aqui rapidinho. Do Márcio Dualib. Dualib. Dualib não. Conheço ele, esse cara é meu amigo. É? Ele é do rugby aí de São Paulo, tá? Muito legal. Grande Narlock, esse seu livro é maravilhoso. Legal, obrigado. Vou ler também com certeza. Opa. Adoro esses guias politicamente corretos. Esse tá divertido, velho. Tá bem engraçado, assim. Tem umas partes bem que eu fiquei orgulhoso de escrever, cara. Qual que seria a sua definição pro politicamente correto? Acho que é meio red pill, cara. Correto. O correto, Correto. Acho que é meio que camisa de força, assim, né, cara? Uma camisa de força intelectual. Você é proibido de pensar certas coisas, entendeu? E por isso que o pessoal acha meio libertador, né? O politicamente incorreto, né? É sempre divertido, né? Os livros são sempre divertidos. Eu tô desconfiado que quando eu for ler aqui o livro do Leandro, eu vou acabar muito monarca aqui pensando. Tem como é que ele fala? Os oligopólios, não, ele tem uma outra palavra para isso, quando ele fala que tem uma galera que tá regendo. Oligarquias? As oligarquias que estão regendo, que não deixam a gente se desenvolver. Mas isso existe de verdade. Você tem lá até um negócio que os próprios europeus, os americanos falam, que eles falam florestas lá, fazendas aqui, né? Eles têm esse negócio, eles querem floresta, mas aqui, pra eles lá, fazendas. Mas tem, rapidinho, eu mesmo pedi pra sair esse horário, mas tem uma coisa legal, que esse dia saiu uma pesquisa assim, o que o 1% dos americanos acha e o que o resto acha.
E daí assim, você acha que a comida tem que ser mais cara, temos que fazer sacrifícios em termos de grana para lutar contra a mudança climática? Daí 1% fala que sim, e os outros 99% falam, não, de jeito nenhum, entendeu? Então é uma crença meio de rico, assim, né? Para você parecer de luxo. Hoje você não usa mais uma bolsa da Louis Vuitton, você fala, temos que eliminar os plásticos, né? Uma coisa meio, Que é a classe uma ideia mais luxuosa. engraçada Assim, que né? eu falo, que é o rico com culpa. Tem gente que eu mais odeio é rico com culpa. Não, você vai na rodoviária, não tem nenhuma propaganda sobre sustentabilidade. Sim. Você vai em Congonhas, é só carbono e tal, entendeu? É uma crença de luxo, assim. Sim, é verdade. Rapaz, que podcast da hora, viu, mano? O daí vai melhor, né? Quero agradecer muito aí a sua presença, Narlock, e só dar um recado aqui pra vocês rapidinho aqui, antes da gente dar tchau pro Narlock. A plataforma Investidor 10, você tá vendo aí o QR Code, entra aí, porque é pra você aí que tá a fim de investir aí, você que tá com aquela graninha guardada, tá a fim de investir, a plataforma é Investidor 10, certo? Narlock, mais uma vez... o QR Code está aqui. Ou nessa mão ou nessa mão. Entendeu? Valeu, gente. Obrigadão, Narlock. Valeu, prazer em conhecê-lo, cara. Eu te sigo faz muito tempo, gosto muito do teu trabalho. Aí, ó, tá vendo? O Léo também, cara. Valeu. Não, o Léo acabou de conhecer, ninguém conhece o Léo. Passa suas redes sociais rapidinho. Isso, Instagram, L Narlock, pode seguir lá tem site, tem tudo. E o livro aqui, ó, não vai salvar o meio ambiente, mas vai salvar suas discussões de fim de ano. O livro tá onde pro pessoal comprar? Todas as lojas aí, Amazon, Leitura, Curitiba, todas as lojas. Legal. Todas as livrarias. Muito Valeu, legal. gente. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Logo, logo eu e Léo estaremos em algum lugar por aí que vocês vão ver pela internet, porque a gente tá aparecendo mais do que mais do que o Lula falando Mais do Trump. do que a intimidade da Martina. Tamo junto, pessoal. Valeu. É nóis. Valeu, moçada.